Atenção, você vai ver a imagem do policial civil Marcelo Cassola. A gente vai relembrar esse caso. Esse homem aí era chefe do setor de identificação do Palácio da Polícia de Santos. Policial civil que foi assassinado. O crime foi na noite de 22 de agosto de 2022. Um dos suspeitos de envolvimento na execução brutal deste policial civil foi capturado. Ele é conhecido como Cabelo Duro, integrante de uma facção criminosa. Débora Lopes está neste momento na delegacia e eu quero saber, Débora, a polícia já identificou outros suspeitos que participaram desse crime? Oi, Ale. Sim, a polícia já identificou, sim, outros suspeitos. Aliás, é uma lista bem grande, são vários envolvidos de participação aí nesse crime, né? Porque as investigações apontaram, né, que o policial, ele foi arrebatado por um grande número de pessoas que estavam, inclusive, em 2 veículos. Só para quem está em casa ter uma ideia, o policial civil Marcelo Cassola, ele foi assassinado com mais de 30 tiros. E a gente está falando de disparos que foram feitos de armas de diferentes calibres, pistola, fuzil, revólver, enfim, são várias armas, o que indica a participação de muitas pessoas, né? Nessa extensa investigação desse crime que aconteceu aí na noite de 22 de agosto de 2022, então, portanto, a Polícia Civil chegou a uma lista de vários envolvidos. E o suspeito que foi preso, então, pela Polícia Militar na noite de terça-feira, que é conhecido como Cabelo Duro, o nome dele é Carlos Antônio de Abreu Barrios, de 41 anos, ele tem uma participação extremamente importante aí na execução desse crime, né? Foi uma das pessoas que deram ali a ordem de execução desse policial e ele ocupa um cargo de chefia, de liderança da facção criminosa que atua no Morro do Pacheco, local onde ele foi preso e bem perto também de onde esse policial foi executado. Agora a gente conversa com o Dr. Thiago Bonamete, ele que é o chefe da 3ª delegacia aqui da DEIC, que está que foi quem atuou diretamente na investigação desse caso, vai falar um pouquinho, primeiro, da prisão do Cabelo Duro. Doutor, o que essa prisão representa? Quem é o Cabelo Duro na execução do policial Marcelo Cassola? Boa tarde. Bom dia. A prisão é, evidentemente, um duro golpe no crime organizado da região. É um indivíduo que já é investigado por várias delegacias, não só pela Delegacia de Homicídios, como sendo liderança aqui na região da Baixada Santista, procurado por esse homicídio por ter dado o aval da organização criminosa para o assassinato do policial civil Marcelo Cassola e demonstra o quê? Que todas as forças de segurança estão agindo em conjunto, porque da mesma forma que eles atingiram um policial para dar um recado, né, tentando dar um recado para intimidar as forças de segurança, a Polícia Militar agora, com essa prisão aí a partir do nosso trabalho de investigação e do nosso pedido de prisão, da colaboração também da Justiça, mostra o quê? Que todos os órgãos de persecução penal, Ministério Público, Judiciário, Polícia Civil, Polícia Militar, estão trabalhando em conjunto e que isso não vai ser tolerado aqui na nossa região. Falando um pouquinho desse crime, né? Esse policial, ele foi assassinado, né, dessa forma tão cruel, justamente pela condição de ser um policial, né? O que a investigação apurou a respeito da morte do Marcelo Cassola? Exato. Foi um crime extremamente covarde, ele foi pego sozinho, né? Foi levado, arrebatado por vários indivíduos, arrastado para uma outra região do morro. Isso nós temos relatos, né, de pessoas ali que obviamente não querem se identificar. Chocou, inclusive, a população ali, né? A população de bem que mora ali na região e que também se sente intimidada por esses criminosos, porque ele não fez absolutamente nada a não ser o fato de ser policial, e um bom policial, né, que era bem quisto por todos aqui na região. E foi levado para esse justiçamento, sei lá, né, a aplicação dessas regras aí do estatuto dessa organização criminosa e, por ser policial, foi friamente executado, né, e não apenas executado, ele foi levado para o pé do morro, como você bem disse, ali na região da Caneleira, e foi executado ali no meio da via pública. E o que chamou muito a nossa atenção foi que ele estava, apesar dele ter sido amarrado durante esse debate aí entre os criminosos, né, para ver o que iam fazer com ele, ele foi desamarrado antes de ser retirado do veículo, dando a entender que seria liberado, né, mas logo então foi surpreendido
surpreendido pela enorme quantidade de disparos ali, como você bem disse, de armas de grosso calibre, de fuzil, de pistolas, e ali pelas imagens que a gente conseguiu da prefeitura na época, do monitoramento, né, também aí a atuação dos guardas municipais ali precisamos destacar, porque identificar essa movimentação suspeita, vários indivíduos descem desses 2 veículos. E nós conseguimos, na investigação, identificar quem era o proprietário e quem utilizava um dos veículos, quem era o grupo criminoso que utilizava outra caminhonete para a prática de tráfico de drogas, e vários indivíduos foram identificados como tendo algum tipo de relação com esse crime. Tanto as lideranças ali, que a gente tem relatos que deram um aval para que esse policial fosse executado, como também aqueles indivíduos que queriam crescer na organização criminosa e aí pretendiam executar a missão passada pelo crime organizado para conseguir esse crédito aí dentro da organização criminosa, né? Inclusive, nós verificamos ali com quem que eles se relacionavam, quem andava naquele carro, né? Uma série de diligências foram feitas e aí agora a gente tem, para resumir, cerca de 5 pessoas respondendo ao processo criminal, outros presos já por esse caso, e a investigação ainda prossegue com relação a esses outros indivíduos integrantes de organização criminosa que de alguma forma auxiliaram ou tinham relação com eles. É justamente isso que eu ia perguntar. Então, já existem outras pessoas presas por esse crime? Sim, existem outras pessoas presas, outra liderança do crime organizado. O ano passado nós tivemos também uma prisão pela seccional aqui de Santos, né, pelos policiais civis dos distritos territoriais. Quer dizer, todo mundo atuando em conjunto para combater esse tipo de criminoso, né, que na verdade pretende, né, ou se pretendem sobrepor às forças policiais e não vão conseguir. E é o tipo de crime que a facção utiliza, né, para tentar demonstrar o seu poder perante a sociedade, né? O que chamou a atenção e de todo mundo foi justamente fazer isso na via pública ali no ano de 2022, né, contra um policial, dessa forma, claramente uma tentativa de intimidação, mas que não consegue, né? Todos os casos, é bom esclarecer, que de ataque a policiais aqui da região foram rapidamente esclarecidos com prisões, né? Seja por policiais militares, seja pela Polícia Civil, pela gente, né? Enfim, todos esclarecidos rapidamente e presos, assim como tivemos aí recentemente o último caso do policial baleado lá na Vila dos Pescadores. Agora, doutor, o que acontece, então, né, com o Cabelo Duro? Ele tem um mandado de prisão por conta desse assassinato, mas como você mesmo já falou, né, ele é uma liderança, ele atua diretamente no tráfico de drogas, tem envolvimento, possivelmente, com outros crimes, né? O que acontece a partir de agora com a prisão dele? Agora, ele é procurado já por mandado de prisão preventiva, né? Inclusive, já se habilitou no processo crime que trata aí da acusação contra ele, né, por esse crime que ele foi denunciado pelo Ministério Público, e ele vai se defender, né? Já constituiu o advogado, vai alegar ali a defesa dele, que ele quiser, o que ele pretender, e vai responder a esse processo criminal. É bom a gente destacar que, como eu disse, ele foi investigado e é investigado em várias delegacias, mas nesse caso aqui ele já responde ao processo e vai se defender aí conforme for, né? Mas é um indivíduo que, tamanha sua periculosidade, já foi removido para um estabelecimento mais adequado que possa contê-lo aí, né? De maneira segura, né? Evitando qualquer tumulto aí no estabelecimento penal. Agora, existem ainda pessoas ligadas a esse crime que precisam ser presas, né? Os trabalhos continuam? Os trabalhos continuam, a gente acredita que a investigação, o principal já foi feito, né, contando inclusive com muito apoio do órgão ministerial, do Ministério Público, né, que nesses casos também é linha de frente e ponta firme, mas a investigação prossegue com relação a esses outros indivíduos que de alguma forma tinham relação com o crime ali na região. Indivíduos que de alguma forma andaram nesses veículos, porque nós conseguimos rastrear e identificar pessoas que também se locomoveram utilizando esses veículos do crime. Então, todos esses estão sendo chamados a se explicar, estão respondendo ainda a um outro inquérito policial que a gente tenta apurar realmente a participação efetiva de cada um. Muito obrigada, então, pelas suas informações. Parabéns pelo trabalho e pela investigação. É isso, Ale, eu volto com você aí no estúdio. Aí é o depoimento, a entrevista do delegado responsável pelo caso. Vamos continuar acompanhando os desdobramentos. Primeira coisa, tem que cortar do cabelo duro na cadeia é o gel, né? Que ele não tenha gel na cadeia para deixar o cabelo dele duro. Agora vai ficar atrás das grades, que é o lugar dele. Obrigado pelas informações, Débora Lopes.